Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18. Já que nós estamos aí nesse período de jejum e oração, praticamente nós já entramos, né? Nesse período de jejum e oração. Por que não falar de oração, né? Lucas capítulo 18 fala uma parábola muito bonita, muito linda que o Senhor Jesus Cristo ele tem, né, no direcionado. Lucas capítulo 18. Amém? São rápido, hein? Diz assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar a mim. E disse-lhe o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, enviar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Já senta dando glória a Deus. Querido, veja bem, nós estamos aí no período, né? Vamos entrar no período de 40 dias de jejum e oração. Né? E por que não falar de oração? Por que não falar, né, de um dever do crente? A oração é um dever do crente. É uma ordenança do Senhor. Jesus ele não fala por meio termo. Jesus ele deixa bem claro. Temos que orar em todo tempo. Em todo tempo cristão. Irmão, se o cristão não ora, ele não é cristão. O cristão, ele tem que ter uma vida de oração. Ele tem que estar postado, tem que ter a sua vida em oração. Louvado seja Deus. É um dever, é uma necessidade do cristão. É como se o corpo precisa de um alimento para sobreviver. O corpo precisa do alimento. O cristão precisa de oração. Ele precisa estar em todo o tempo conectado com Deus. É uma necessidade que o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos deixou nesta parábola. Porque Jesus aqui ele quer nos ensinar que não devemos deixar de orar quando a resposta demora a vir. Porque muitas das vezes nós estamos orando e a resposta demora. Não é verdade? Ela demora a vir, é natural ela demorar. Ela é natural. Tem oração, querido, que ela é imediata. Que acontece rápido. Mas tem oração que demora. E nós, nessa demora, nós temos que estar, né? Ser perseverante, continuar buscando ao Senhor em todo o tempo, né? Nós não podemos desanimar, porque o que acontece no nosso meio é o desânimo. O desânimo bate na porta do nosso coração, é o que vai acontecer, é o entristecimento, é o afastamento, né? Porque a pessoa não tem uma vida de oração com Deus, né? Como eu disse, tem resposta que ela é imediata. Tem resposta que demora Deus atender. É simplesmente porque, quando ela demora a vir, é porque muitas das vezes Deus quer ter uma intimidade com a pessoa. Eu estou orando, nada acontece. Mas é porque Deus quer ter essa intimidade conosco. Porque quando nós percebemos que a resposta não vem, é porque Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer moldar a nossa conduta. Então, Deus tem o seu modo de trabalhar em cada vida.
Em cada um de nós, Deus vai trabalhar de uma forma. Às vezes você vê o teu vizinho aí, né? Ele ora, a resposta vem, mas na minha vida não acontece. É porque Deus ele quer ter uma intimidade profunda com cada um de nós, não é verdade? Então, nós não devemos desanimar em momento nenhum nas nossas orações. Ele ensina que se até mesmo aqui nessa palavra, um juiz ímpio, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem, se ele respondeu àquela viúva, quanto mais Jesus, o justo juiz, não vai nos responder? Amém? Ele vai te responder no momento certo. Então, quando Jesus ele traz essa parábola, ele fala de algo moral, ele nos ensina algo moral e algo espiritual. São duas verdades. E ele vem nos ensinar algo que acontece no nosso meio, né? E todo momento nós vamos deparar com pessoas que têm essas mesmas características desse juiz. Pessoas que não respeitam a Deus, que não temem a Deus e nem respeitam o homem. Nós vamos deparar com pessoas nesse nível. Então não devemos deixar de orar. Oração, que ele tem um dever, como eu disse aqui no início. É uma obrigação. Ela é um alimento para a alma do cristão. Amém? O crente que não ora, meu irmão, pensa mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Ele está mais aqui na terra do que nas coisas do céu. E Jesus ele falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do céu e da sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós entendemos aqui? Entendemos que nós temos que estar ligados no céu, mas com o pé na terra. Porque quando Deus manifestar a sua glória lá, você vai saber dominar as coisas da terra. Por isso que muitas das vezes nós ficamos mais ligados na terra do que desligados no céu. Aí nós acabamos se enrolando mais aqui do que com Deus. Aí, meu irmão, vai começar a pedir oração. Senhor, me ajuda. Irmão, ora por mim, por quê? Ele está mais ligado nas coisas da terra. Isso significa que o nosso coração está nesta terra, não está em Deus. Quando nós começamos a se ligar aqui, nós se afastamos de Deus. Quando nós começamos a se ligar aqui, há uma sequência de pecados que nos afasta da presença de Deus. Então, um crente que não ora, meu irmão, ele é perigoso. Um crente que não ora, ele é perigoso, querido. Temos que tomar muito cuidado. Porque um crente que não ora, ele só anda enrolado, já reparou? Um crente que não ora só anda com problema. Ele não vigia. A Bíblia fala que nós temos que orar e vigiar. Ele não vigia. A pessoa que não ora e não vigia é aquela pessoa que começa a falar mal dos outros, já viu? Ela não vigia em tempo nenhum. Ela só quer orar, mas não vigia. Como eu disse, né? Aqui a Bíblia fala, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, o crente que não ora, meu irmão, ele corre o risco de estar pecando. Verdade. O crente que não ora corre o risco de estar pecando. A Bíblia fala aqui em Tiago, capítulo 4, 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entende isso aqui? O crente que não ora, você corre o risco de estar pecando. Aí você me pergunta, irmão, como é que eu não oro e estou pecando? Nós acabamos de ler aqui um versículo. Por quê? Eu posso fazer o bem e não faço. Porque quando eu deixo de orar por alguém, eu estou deixando de fazer o bem. Então eu corro o risco de estar pecando. Eu corro o risco de deixar o meu irmão sofrer. Às vezes você não tem ouro, você não tem prata, mas você tem o Espírito Santo que conduz a tua vida, de você ministrar na vida do enfermo e ele ser curado. A porta do emprego ser aberta. E às vezes nós deixamos de cumprir aquilo que é um dever nosso de fazer.
Louvado seja Deus. Porque o meu coração está na terra, a minha vida está na terra, eu não tenho vida com Deus. Por isso, irmão, nós temos que tomar muito cuidado quando nós deixamos de orar. Quando você está deixando de orar, alguém está perecendo. Quando você deixa de orar, tem gente morrendo, indo para o inferno. Por quê? Eu prefiro ver o meu irmão sofrer do que orar por ele. Agora, tem aquelas pessoas também que acham que eu estou orando e está demorando a resposta vir. Aí, sabe o que a pessoa faz? Ela deixa de orar. Fica desanimada. Sabe o que as pessoas falam por aí? Quando uma pessoa que ora e ela para de orar? Porque a resposta não vem? É porque aquilo que você está orando não tem valor nenhum para você. Se eu coloco essa caixa de oração aqui, passa um ano e nada acontece e eu paro de orar, o objetivo que quem colocou o pedido aqui e a obrigação da gente orar e não orar, para Deus, no meu entendimento, isso aqui não tem valor nenhum. Se eu estou precisando do emprego, pastor Gilson, se eu estou precisando ser curado, e eu estou buscando ao Senhor todos os dias, mas aí passa um mês, 2 meses, a resposta não vem. A resposta não acontece, aí simplesmente eu desanimo e paro de orar. Eu paro de orar simplesmente, não veio mesmo, não está acontecendo nada. Então aquilo que você estava orando não é importante para você. Aí não há manifestação de Deus no céu. Olha o perigo que nós estamos passando de não orar. Eu estou trabalhando na casa de um homem, ele faz meditação. Eu não quero aqui falar de religião porque ele está assistindo. Ele tem o seu tempo, irmão. Ele não abre mão do tempo dele. Ele fica 2 horas, 3 horas. Quando ele está de folga, ele está ali meditando. Porque ele sabe que existe algo espiritual que está favorecendo a vida dele. Ele não deixa de orar. Ele está todo o tempo orando, falando com Deus. E aí quando eu estou trabalhando dentro da casa, irmão, ele não perde a concentração incrível. Eu passo para lá, passo para cá, mas ele está dentro do quarto dele, irmão, o tempo todinho ali meditando. Ele só respira. E quando ele sai do quarto, ele faz assim, ó. Agora sim. Agora eu vou trabalhar. Olha a responsabilidade de um cara, de um servo, com a identidade dele. Nós temos que orar. Se vocês perceberem o que está acontecendo, nego estão brincando com o nome de Jesus. Esse carnaval foi uma brincadeira, uma ofensa ao nome de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu em 2019, como arrastaram Jesus, o que veio acontecendo, quantas mortes aconteceram. Vemos esse ano brincando com o nome de Jesus, orando a oração do Pai Nosso, falando um monte de coisa. E muitas das vezes nós que temos o poder na mão, porque nós andamos debaixo de uma palavra. Nós temos autoridade para repreender esse espírito maligno. E às vezes nós não usamos essa autoridade que nós temos para ser feita nesta obra que o Senhor deixou. E muitas das vezes nós se calamos. Nós não oramos, não intercedemos. Sabe por que vocês estão aqui? Porque alguém pagou o preço de oração para você estar aqui nesta noite, aleluia, para glorificar o nome de Jesus. Falta de oração, ela vai te levar ao declínio. O crente, ele tem que ter a vida de oração. E quando eu vi esse rapaz fazendo a meditação dele, e me incentivou a orar. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, em Tiago capítulo 5, 7, que nós temos que esperar com paciência.
que dê a paciência. Muitas das vezes nós não temos a paciência. Porque quando eu espero com paciência, eu vou começar a vencer pela fé. Hebreus capítulo 11, 6. Eu vou vencer pela fé. Quando eu começo a ter paciência, eu começo a vencer. Aí as pessoas falam assim, poxa, o irmão está passando por tanta coisa, mas como é que ele está vencendo? Como é que ele está caminhando? Porque a paciência, irmão, essa é a arma que o crente tem que ter na vida. Louvado seja Deus. E pela fé nós vamos vencer. Você já viu, lá na obra tem uma torneira, lá que eu já tentei trocar aquele negocinho dela, não consigo. Ela fica pingando. Aí colocamos um balde grande debaixo dessa torneira. Gota a gota. Irmão, incrível. Quando é um piscar de olhos. Aquele balde estava transbordando. Aí está a paciência do crente. Irmão, a oração é gota a gota. Aos poucos que você vai orando, você vai enchendo. É como se gota a gota enchesse uma represa e arrebentasse o dique. Gota a gota, ela enche uma represa e arrebenta o dique. Ela arrebenta o dique, meu irmão. É igual o lavrador, né? Já viu a paciência que o lavrador tem? Irmão, o lavrador, meu irmão, ele vai caminhando quilômetros e semeando. Ele vai andando passo a passo e semeando, colocando a semente, irmão. É um trabalho de paciência. Mas a alegria dele, irmão, está no dia da colheita, aleluia. No dia da colheita, ele está lá para buscar o fruto. E muitas das vezes nós não temos essa paciência. Louvado seja Deus. E nós, Jesus está falando para nós hoje. Ele falou, Nilton, fala para a igreja que a igreja está se comportando como menino. Eu falei assim, como? Porque o menino, meu irmão, ele sobe na árvore, pega a fruta verde e vai comer. Tem pessoas na igreja pegando, meu irmão, frutas verdes para comer, não está esperando o tempo da manifestação do Espírito Santo, o tempo de Jesus abençoar. Estão metendo a mão antes da bênção. Aí, soando enrolado. Louvado seja Deus. Nós temos que aprender, querido, a esperar e não abandonar a oração. Nós estamos aí um período de 40 dias de oração e jejum. Essa mulher aqui, ela teve um adversário. O adversário molestava ela todo dia. Nesse período de 40 dias de oração, meu irmão, o adversário ele vai se manifestar porque vai mexer com o reino dele. Vai mexer para ele cair em nome de Jesus. Como é que eu posso pedir aqui em oração? Como é que eu posso vir na igreja cantar para pedir um avivamento, sendo que eu não oro para buscar o avivamento? O avivamento ele vem pela oração. Porque o cara que não ora, ele não perdoa, ele não ama, ele não tem compromisso. Ele não participa de nada. O cara que não ora, querido, ele não ama ninguém, ele não perdoa. Muito pelo contrário, ele faz tudo ao contrário. Nós temos que orar, louvado seja Deus. Há um valor, meu irmão. Há um valor incalculável da espera. Jesus falou, irmão, então temos que esperar com paciência. Não pode esmorecer, não pode desfalecer, não pode desanimar na sua oração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Quando eu espero com paciência, irmão, tem um valor embutido aí, grandioso. Louvado seja Deus. Quando eu espero com paciência, me torno um homem mais contrito. Eu me torno um homem mais contrito. Como assim, meu irmão? Como assim? A oração está demorando? Mas por que a oração está demorando? O meu coração contrito
vai me fazer reconhecer que as minhas falhas, aleluia, está criando barreira para a manifestação da glória de Deus na minha vida. Eu vou começar a reconhecer que os meus pecados, os meus erros, estão fazendo com que as bênçãos de Deus não se manifestem na minha vida ou no meu ministério. Esdras passou por esse problema, por esse processo. Esdras estava lá na sua câmara, tranquilo, Esdras capítulo 9. Mas chegaram os homens e começaram a falar assim, olha Esdras, o teu povo está se contaminando. Começou pelos sacerdotes, casando com mulheres ímpias. Esdras ficou desesperado. Esdras colocou o seu coração nas escrituras de Deus. Ele recebia de Deus. Ele é temente a Deus. Ele sabia que os pecados que poderiam estar sendo cometidos na nação poderiam impedir a manifestação de Deus, a cobertura de Deus. E ele começou a ouvir os que as pessoas estavam falando. Louvado seja Deus. Olha, eles estão se envolvendo com os amorreus, com os jubiceus. Olha o pecado. Olha o pecado. Manchando o santo. Meu povo está manchando o santo. Quando Esdras entra para a presença de Deus, ele não teve coragem. Esdras, quando ele se apresenta ali, a primeira coisa que Esdras fez foi rasgar as suas vestes. Ele rasga as suas vestes. Esdras, não foi o suficiente rasgar somente as vestes. Vestes fala de humilhação. Ele se humilhou diante de Deus. Não foi só o suficiente, ele pegou a sua capa, pastor, e rasgou a sua capa. Era a sua proteção. Não foi suficiente ainda, porque ele estava envergonhado de estar na presença de Deus. Ele pegou os seus cabelos e arrancou os cabelos do couro da cabeça. Não foi suficiente, Esdras, ele arrancou o pelo da barba e jogou no chão. E não foi suficiente, Esdras caiu diante da terra, colocou seu rosto em pó, envergonhado de olhar para Deus. Porque ele sabia que o pecado do povo, da nação, poderia impedir a atuação de Deus na terra. Esdras teve um coração contrito. A demora da resposta de Deus, ela vai te fazer reconhecer os nossos erros. Porque os nossos erros impedem para que Deus haja na nossa vida. Temos que esperar no Senhor. Se a gente não espera no Senhor, a comunidade não estava aqui hoje. Esperamos com paciência no Senhor, foi de joelho dobrado e Deus manifestou a sua glória neste lugar. Se não fosse a oração, minha família não estava aqui. Louvado seja Deus. A oração. Se você lê a história de Daniel, Daniel foi paciente. Ana esperou com paciência no Senhor, aleluia. Ana foi afrontada o tempo todo, foi humilhada o tempo todo, mas ela não saiu de dentro do templo buscando o Senhor. Ela se humilhou, chorou na presença, ao ponto de dizer, essa mulher está embriagada, mas não, ela estava cheia do Espírito Santo, buscando o Senhor. E Deus falou, ela falou, Senhor, se tu me deste filho, eu vou entregar no templo. E Deus abriu as madras de Ana. E Ana teve Samuel. Mas se Ana, pastor, se ela não tivesse esperado no Senhor, se ela tivesse pegado a manga verde do quintal, comido manga verde, não tivesse esperado a atuação de Deus na vida dela, hoje nós não estaríamos cantando a história de Samuel, um profeta, um sacerdote e juiz naquela época. Talvez hoje não estaríamos cantando a história de cada um de vocês que estão aqui. Talvez a história de cada um teria sido mudada. Mas teve pessoas que pagaram o preço de oração. Aleluias. Eu quero dizer que Deus mandou falar. Deus está levantando profeta, sacerdote deste lugar. E Ele é o justo juiz. E Ele é o justo juiz que vai te abençoar no dia da tua aprovação.
Louvado seja Deus. Não desista de orar. Não desiste de buscar pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho. Aqui nessa cidade tinha juízes corruptos. Homens que foram caracterizados, que foram nomeados ali. Homens que foram graduados para exercer as suas funções. Juiz que tinha sua função eclesiástica, mas não exercia. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando um profeta aqui que vai exercer as suas funções eclesiásticas aqui neste lugar. Louvado seja Deus, pregadores, cantores, que vão ser chamados eclesiásticos, que têm a sua graduação, mas vão fazer para a glória de Deus. Não vão omitir a sua função. Porque quando nós omitimos aquilo que nós temos por obrigação a fazer, aleluia, nós atraímos maldição para a nossa vida, e Deuteronômio fala, escolhei bênção ou maldição. Esse homem estava carregando maldição na vida dele, esse juiz. Quantas famílias ele destruiu? Quantas famílias, quantas mulheres, irmão, ele destruiu por não julgar a vida das pessoas. Ai daquele que deixa de exercer, de ajudar o pobre e os necessitados. Louvado seja Deus. Mas aquela mulher, irmão, foi ali, insistente, obrigado. Ela não saiu da porta do juiz. Existia um tribunal, querido. E esse tribunal só os homens podiam entrar. As mulheres não tinham vez naquela época. Mas ela tinha um adversário, querido. Que toda vez que ela saía, o adversário brotava. Toda vez que ela ia, o adversário brotava. Não é assim na tua vida? Não é assim na tua casa? Toda vez que você vai fazer algo para Deus, o adversário brota. Ele tenta impedir você fazer. Mas aquela mulher foi insistente, porque ela sabia o que ela queria. E vou te dizer mais, aquela mulher escolheu aquele juiz, e você que está aqui dentro foi um escolhido por Deus. E Deus vai fazer justiça na tua vida, para a glória de Deus. Não desista de orar. Aquele homem ficou tão importuno, ele ficou incomodado com aquela mulher. Ele falou, eu vou fazer logo justiça para ela parar de me perturbar. Eu vou fazer justiça, vou parar de me perturbar. Mas ela continuava ali. Ela não podia entrar no tribunal, mas ela tinha as praças. Ela tinha as praças. Nas praças, só as mulheres que poderiam gritar. Nas praças, os homens não tinham vez, porque se um homem gritasse nas praças, ele era ameaçado de morte. Mas aquela mulher tinha voz. Aquela mulher não se comportou como muitos crentes se comportam. Que no primeiro não, ele começa a chorar, a se lamingar, porque a resposta não vem. Vai para o canto, vai para o travesseiro da casa. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais. Porque recebeu um não. Aquela mulher recebeu vários não, mas ela não desistiu. Ela insistiu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então aquela mulher, num belo dia, aquele homem falou assim, eu hei de fazer justiça, para ela parar de me importunar. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Se aquele juiz, pastor ímpio, aquele juiz maligno, mau, aleluia, se fez um bem para aquela mulher, imagine Jesus. Imagine Jesus na sua glória, aleluia, aleluia, quando ele vê um servo orando, Senhor me socorre, aleluia, imagine Deus descendo do céu e te socorrendo, aleluia, ele é o bem-socorro na hora da angústia, na hora da tribulação, querido, aleluia, se tu passares pelas águas não vai se afogar, se tu passares pelo fogo não irá te queimar, porque ele está contigo. Ele
está com a igreja. A Bíblia fala que nós temos que bater, bater até a porta se abrir. Aquela mulher bateu, bateu, bateu até que a porta se abriu. Não tinha tempo, não. A Bíblia não fala quanto tempo ela levou, irmão, mas eu acho que foi bastante tempo. Eu acho que foi bastante tempo. Mas aí eu falo, mas pastor, mas está demorando, mas o tempo é do Senhor. Um dia para o Senhor é quanto? Um dia é 1000 anos para Deus. 1000 anos para Deus é como um dia e você está preocupado? Espere Jesus fazer. Espere Jesus confirmar. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de fortaleza. Você é forte. Foi Ele que te chamou. A cura vai vir. O trabalho vai vir. As portas vão se abrir. Jesus está contigo todo dia. E às vezes nós andamos preocupados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Moisés, ele teve paciência em esperar. Moisés, ele foi ter um encontro com o Senhor. Ele desejou ver a glória de Deus. Aleluia. 7 dias esperando. Aleluia. Deus falou assim, olha, você não vai ver a minha glória, eu vou botar a minha mão. A minha glória vai passar, você vai me ver pelas costas. A Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu do monte, ele nem sabia, meu irmão. Louvado seja Deus. A pele dele estava esplandecida. Aleluia! Você não entendeu? Deus vai colocar pessoas na brecha porque está pedindo a glória dele. A glória dele você não vai ver, mas vai resplandecer algo na tua vida, igreja. O povo não conseguia olhar para Moisés porque a pele dele estava resplandecida. Vai ter momento na tua vida que ninguém vai se conter em pé de ver a glória de Deus na tua vida. Mas para isso você tem que ter paciência a esperar no Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ore. Quando Deus falar com você, obedeça. O nosso problema é quando nós oramos e Deus fala e nós não cumprimos aquilo que Deus manda fazer. Ontem o pastor falou, né? Ele pregou, aí o rapaz chegou e falou assim, olha, pastor, que mensagem maravilhosa. Aí ele, foi ontem. Que mensagem maravilhosa. Ele, jovem. É para a glória de Deus. O pastor pensou assim, bom, ele ouviu a mensagem e vai fazer amanhã o que foi pregado, né? Chegou na semana, o cara fez tudo errado. Tudo errado. Ué, mas ele não achou que a mensagem foi boa? Por que ele não fez o que é certo? Foi Deus falando. Por que ele não fez o que é certo? Quantas mensagens a gente ouve aqui? Será que a gente faz alguma coisa dela certa? Isso me lembra de Jonas. Jonas, ele palestrava com Deus. Jonas, ele palestrava com Deus. Deus deu uma ordem para ele e Jonas foi para outro lugar. Jonas, ele fez aquilo. Ele seguiu o seu próprio caminho e a sua própria vontade. O que aconteceu com Jonas? Foi jogado lá no calabouço. Sofreu lá dentro. Quando Deus falar com você, Ele vai falar. Faz aquilo que Deus te mandou fazer. Aqui nós temos profetas de Deus.
Deus não precisa usar mais Jonas. Jonas já foi. Mas ele tem aqui os líderes que aconselham você a fazer. Se Deus usou os líderes, faz aquilo que os líderes estão falando. Sabe por quê? Quando eu faço aquilo que Deus mandou fazer, a minha vida não anda enrolada. Minha vida desenrola. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Isso, irmão. Tem outras histórias que falam de Simeão. Simeão pegou Jesus no colo. Ele esperou tantos anos, mas ele pegou Jesus no colo. E quantas outras mensagens assim? Então, o que nós viemos aprender aqui nesta noite? Que nós devemos ser o quê? Pacientes. Nós temos que ser o quê? Mais o quê? Obediente, perseverante. Mas o que o pastor falou aqui? Insistente. Nós temos que aprender a ser assim e perseverar em oração. Porque quando Jesus ele fala sobre esta parábola, nós voltarmos um pouco para o capítulo 17, nós vamos entender que Jesus estava falando da ressurreição e da sua vinda. Quando ele fala que nós temos que perseverar em oração, porque nós estamos atraindo a presença de Deus, nós estamos atraindo a vinda dele. Porque a oração que ele der é degrau por degrau. Cada degrau que você vai orando, é uma conquista a mais que você vai tendo. Porque quando eu oro, eu atraio a presença de Deus. Então, quando Jesus voltar, querido, tomara que ele nos pegue orando na sua presença. Louvado seja Deus. Já estamos 20 horas já? Desculpa, passei do horário. Então, Jesus vai fazer justiça ao seu favor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você me desculpa, eu estava muito nervoso. Pastor, fica à vontade, em nome de Jesus. Quero agradecer você que está em casa, que Deus te abençoe. É complicado a gente estar aqui em si, né? Não é fácil. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Eu já agradeço em nome de Jesus. Quero orar por você, em nome de Jesus. Fique de pé. Diga comigo, cada oração é um passo para a resposta. Amém? Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Aí está, Senhor Deus, os teus filhos. Deus que confia em Ti. Se há alguém, Senhor Deus, que está desanimado, se há alguém, Senhor Deus, que espera uma resposta do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós temos que ter bom ânimo. Que o Senhor possa animar o coração do Teu filho. Porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Porque no momento certo o Senhor há de responder os Teus filhos, a Tua igreja. Não deixe que o teu filho, Pai, entre em desespero. Não deixe que o teu filho ande no curso, Pai, deste mundo. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para te tirar a fé dos teus filhos. Aumenta a fé do teu servo nesta noite. Aumenta a coragem dele. Oh, Senhor, que ele seja, Pai, persistente no seu sonho, nos seus projetos, Pai. Eu não sei o que a tua igreja, o que o teu filho que está aqui nessa noite precisa. Oh, Deus, mas o Senhor já está aqui neste lugar. O Senhor já está contemplando o coração do teu filho. Tu sabe, meu Senhor, o que passa no interior do teu servo. Mas o Senhor quer ter, Pai, assim como Moisés teve uma comunhão íntima com o Senhor.
Que a tua palavra diz em Deuteronômio, Pai, que não vai existir um homem tão íntimo como Moisés foi contigo. Mas aqui está uma igreja, meu Senhor Deus, que foi, Pai, resgatada com o teu sangue. Pai, que o Senhor, nesta noite, possa falar melhor do que eu no coração do teu filho. Oh Deus, eu creio na manifestação do teu Espírito, porque cada um aqui foi escolhido pelo Senhor. Eles não escolheram, foi o Senhor que escolheu. Está na tua palavra, Senhor, que em Lucas capítulo 18, foi o Senhor que escolheu o seu filho. Oh Deus, porque tu és o justo juiz, e no momento certo o Senhor vai julgar a causa do teu filho. Seja um emprego, meu Senhor, seja a cura, oh Pai, seja a fé, que às vezes, meu Senhor, tem ficado tão pequenininha. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, amém. Na oração